Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, até o versículo 9, para a nossa meditação nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 9, para a nossa meditação nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 9. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante a multidão e subiu a uma figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. E todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém, irmãos? Pode sentar, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Graças a Deus, né, irmãos, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, para falar aqui do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque diz da palavra de Deus na igreja do Senhor que Ele padeceu ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Mas diz da palavra de Deus, irmãos, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus está vivo aqui no nosso meio. Jesus está aqui presente no nosso meio para abençoar a tua vida nessa noite. E nessa noite você vai levar para a tua casa, você vai levar para o teu lar a grande bênção, a grande vitória. Porque diz na palavra de Deus que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Só Jesus salva, né, igreja? Diz na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo número 12, que não há salvação em nenhum outro nome debaixo dos céus e debaixo da terra. Para o homem adquirir a salvação, para o homem um dia morar no céu, para o homem um dia subir no arrebatamento da igreja, ele precisa de aceitar a Jesus Cristo como único suficiente Salvador da tua vida e da tua alma. Mas o mais importante ele precisa fazer: ele precisa renunciar tudo desta vida, ele precisa renunciar tudo deste mundo. Louvado seja Deus, porque nós temos que fazer de tudo, igreja do Senhor, para agradar ao Espírito Santo, porque diz na palavra de Deus que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E diz aqui na palavra de Deus nessa noite para o nosso coração que Jesus entrou ali em Jericó. Jesus foi ali em Jericó para pregar a palavra do Senhor. Jesus foi ali em Jericó para anunciar que aquele povo precisava de aceitar a palavra do Senhor, que eles precisavam de aceitar, aleluia, Jesus Cristo como Salvador da tua vida e da tua alma. E diz aqui na palavra de Deus que Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. Jesus estava ali, aleluia,
anunciando a sua palavra, aleluia, porque aonde que Jesus estava pregando o teu evangelho, multidões iam à sua procura, porque sabia que podia receber cura, que sabia que podia receber uma libertação, que podia saber que podia receber uma bênção almejada que o seu coração estava desejando. E diz aqui na palavra de Deus que atravessando Jesus a Jericó, morava um homem rico ali, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era um homem rico. Mas nós sabemos que até os ricos precisam de render a Jesus Cristo como único suficiente Salvador, porque diz na palavra de Deus que a riqueza não é pecado, irmãos. Não é pecado nós possuir riqueza, mas é pecado nós colocar o nosso coração nos bens materiais. E nós precisamos mais de confiar no Senhor, porque diz a palavra de Deus no Salmo de número 125, versículo de número 1, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E diz aqui que aquele homem chamado Zaqueu era cobrador de impostos e estava ali tentando ver quem era Jesus, mas ele não podia ver quem era Jesus, aleluia, porque diz aqui na palavra de Deus que ele é um homem de pequena estatura, um homem baixo, mas ele estava com um propósito no seu coração. Ele estava com o propósito no coração dele de conhecer quem era o Salvador Jesus Cristo. E nós, igreja do Senhor, precisamos de conhecer do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter experiência com o Senhor, porque grandes bênçãos, grandes vitórias Jesus tem derramado sobre a tua igreja. Por isso nós estamos aqui alegres nesta noite, glorificando, exaltando e adorando ao Senhor, porque grandes maravilhas, grandes feitos Ele tem operado na nossa vida. Por isso nós estamos aqui adorando ao Senhor. Por isso nós estamos aqui glorificando ao Senhor Jesus. E diz aqui na palavra de Deus que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. A multidão era grande, irmãos. Estava às vezes atrapalhando aquele homem ver quem era Jesus. Mas diz aqui na palavra de Deus que então ele correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver quem era Jesus. E diz aqui que Jesus ia passar por ali, e ele subiu naquela figueira brava para ver quem era Jesus. E através dele subir naquela figueira brava, ele viu a multidão passar e viu Jesus passar. E quando, aleluia, Jesus passou por ali, perto daquela figueira, aleluia, louvado seja Deus, Jesus olhou para cima e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Aquele homem teve um encontro com Jesus, igreja. E quando um homem, uma mulher tem um encontro com Jesus, ele tem a tua vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Naquele dia ali, Zaqueu encontrou com Jesus e ele recebeu para o teu lar grande bênção, a grande vitória, que era a salvação na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz na palavra de Deus, igreja do Senhor, em João 14, versículo 6,
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E diz na palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso nós adoramos ao Senhor, glorificamos a Deus, que nós aceitamos a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da nossa alma, e nós temos na pessoa bendita de Jesus a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E diz na palavra de Deus, irmãos, que o Senhor vai se manifestar nas nuvens do céu com poder e grande glória para arrebatar a tua igreja. E nós que estivermos preparados, nós vamos subir no arrebatamento da igreja. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser crente na pessoa bendita de Jesus, vale a pena passar por luta, vale a pena passar por dificuldade, mas não deixa nada de tirar da presença do Senhor, não deixa nada de desviar da palavra de Deus. Olhai para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus. E diz aqui, irmãos, no versículo 5: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. E todos viram e começaram a resmungar. E todos viram e começaram a murmurar, porque Jesus recebeu Zaqueu, e Zaqueu era um homem pecador. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus veio para mim, Jesus veio para você que é um pecador. Mas desde ali outrora os fariseus murmuravam, os saduceus murmuravam, porque sempre que Jesus encontrava com pecadores. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes, Jesus não veio para os curados, Jesus veio para os pecadores, porque diz na palavra de Deus que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso nós estamos aqui nessa noite glorificando, exaltando o nome santo do Senhor, porque Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, Jesus nos tirou deste mundo aí perverso, porque diz a palavra de Deus que Satanás, o nosso adversário, veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Por isso nós estamos aqui alegres, jubilando de tanta alegria, porque nós temos Jesus na nossa vida, porque nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida e da nossa alma. Aleluia! Oh, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E diz aqui na palavra de Deus, no versículo 6, igreja: Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Será que você tem recebido Jesus na sua casa? Será que você tem recebido Jesus no teu lar? Será que você tem recebido Jesus na sua vida? Louvado seja Deus! Abre o teu coração para Jesus nesta noite. Diz na palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei e cearei contigo, diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito Santo, diz as igrejas. Se ouvires a voz nesta noite, igreja do Senhor, ouvinte da palavra de Deus, não endureceis o vosso coração. Glória a Deus. Aleluia.
Mas muitos murmuravam, né, igreja? Muitas vezes até pecavam, porque Jesus sempre estava com os pecadores, Jesus sempre estava com os pobres, anunciando, pregando o reino de Deus, pregando, aleluia, anunciando que Ele era o verdadeiro caminho, que Ele era a verdadeira porta que conduz à vida eterna. Quem tem Jesus tem tudo, igreja. Quem não tem Jesus não tem nada. Louvado seja Deus. Aleluia. E esse homem foi hospedar na casa de um pecador, e diz aqui no versículo 8: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eis